A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, eu estou muito feliz de poder estar novamente falando a palavra de Deus a vós outros. Que seu amigo, pastor Carlos Ribeiro do Pensar Teologia, e eu fiz uma pesquisa aqui na Bíblia, somente em Atos dos Apóstolos, aonde aparece a palavra sábado ou sábados. Depois você pode fazer essa tarefa na sua casa, certo? Aí com tranquilidade. Todos esses versículos que aparece a palavra sábado aqui, não é mandamento para a eclesia dos gentios. Esses textos que falam sobre sábado aqui em Atos dos Apóstolos são textos descritivos, não são textos normativos, não são norma, não são mandamentos ensinados pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que na sua maioria eram todos judeus, que eles a maioria deles ainda observava o sábado no sentido de oportunidade para pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum desses textos aqui de Atos dos Apóstolos diz que os apóstolos guardavam o dia de sábado. Eles aproveitavam a ocasião do dia de sábado para pregar nas sinagogas dos judeus. Amém, queridos? Então, é ser desonesto intelectualmente usar Atos capítulo, por exemplo, 13 e 14, Atos capítulo 13, 26, Atos capítulo 13, 27, Atos capítulo 15, 19, Atos capítulo 15, versículo 21, Atos capítulo 16, versículo 13, Atos capítulo 17, versículo 1 e 2, Atos capítulo 18, versículo 1 a seguir, e Atos capítulo 18, versículo 4. Então, pega uma concordância e coloca a palavra sábado e sábados em Atos dos Apóstolos, que é o desfecho da igreja primitiva, é o crescimento da igreja. Ainda não tinha nenhuma carta escrita ainda para a eclesia, para a igreja do gentio, instruindo eles o que eles deveriam fazer com a fé que eles receberam em Cristo Jesus. Qual era o comportamento, a atitude que eles deveriam ter diante da antiga aliança, diante dos judeus, diante daqueles que receberam as alianças, os estatutos. E Paulo ensina os judeus a se comportar com a própria lei de Deus, com os próprios mandamentos, com o decálogo, o que eles tinham que fazer, até onde eles deveriam ir com esta lei. Os judeus convertidos a Jesus. Os que não se converteram a Jesus perseguiam os judeus que se convertiam a Jesus. Então havia uma briga entre judeus e judeus, convertidos e não convertidos. Os judeus não convertidos ao cristianismo, a Jesus, que não aceitava Jesus como Messias, perseguia o judeu que se converteu a Jesus e perseguia os gentios que se converteram a Jesus. Veja que um grupo que não se converteu de judeus ao Senhor Jesus perseguia os judeus que se convertiam a Jesus e a igreja gentílicas que se converteram a Jesus. Veja, meus queridos, que é uma hipocrisia muito grande dos adventistas quererem colocar na cabeça das pessoas a guarda do dia de sábado e pegarem estes versículos aqui de Atos dos Apóstolos para ensinar, dizendo que os apóstolos do Senhor pregavam, ensinavam e guardavam o dia de sábado. E isso é mentira. Eles aproveitavam o dia de sábado para pregar, para ensinar a Cristo Jesus, para falar de Jesus. E os judeus, eles expulsavam os apóstolos da sinagoga, perseguiam os apóstolos. Os apóstolos, eles não eram bem-vindos em muitas sinagogas. Por quê? Porque eles pregavam a Cristo Jesus e não o dia de sábado. Naturalmente, os judeus já guardavam o dia de sábado, porque pertencia a eles. Jesus veio e desobrigou, aboliu, tirou esta questão da guarda do sábado para com a igreja dos gentios e também para com os judeus convertidos a Jesus. Jesus não aniquilou e nem aboliu o sábado para o Israel no sentido de nação, porque eles vão continuar. Jesus sabia, tanto Paulo e Jesus sabia, que a nação de Israel, nem todos eles iam se converter.
iam se manter incrédulos e não iam aceitar Jesus como Messias. Eles ainda estão esperando um Messias, um Salvador ainda. Estão esperando um Messias que vai assentar no trono de Israel para reinar no mundo inteiro. Veja que aqueles judeus do tempo de Jesus, que eram incrédulos, morreram na sua incredulidade. E hoje nós temos muitos judeus que ainda estão esperando o Messias voltar para reinar lá em Jerusalém, lá em Israel. Deu para entender? Então é muito importante a gente, quando for ler a Bíblia, a palavra de Deus, prestar atenção nesses fatores, nesses detalhes, para não ficar pegando um punhado de versículos como estes e fazer uma doutrina para mostrar e demonstrar que nós temos que guardar o dia de sábado. E bem verdade é que estes versículos não está falando para mim e para você guardar o sábado. Não é mandamento para mim e para você, nem para judeu e nem para gentil. Esses textos aqui de Atos dos Apóstolos. Agora, veja que é uma desonestidade muito grande pegar, por exemplo, a palavra sábado ou sábados, lá nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e juntar todos os versículos que fala de sábado e colocar como mandamento para a igreja dos gentios guardar. E colocar como mandamento para a igreja vigente guardar. Porque a igreja vigente, ela na sua maioria, a igreja primitiva, era constituída de judeus. E eles ainda não tinham instrução o que deveria fazer com a lei de Moisés, com a antiga aliança, o que é válido, o que não é válido. Então, nós encontramos as instruções de Paulo para judeu e para gentil concernente à lei de Deus. E Paulo, em lugar nenhum, diz que os gentios precisam guardar o mandamento chamado sábado. Não tem. Em lugar nenhum no Novo Testamento. Nem bênção e nem maldição. Depois eu vou gravar especificamente sobre essa questão do sábado nos 4 evangelhos, mostrando para os irmãos como os adventistas do 7º dia são desonestos intelectualmente. Eles são desonestos. Eles deixam de ver o processo da formação doutrinária para a igreja primitiva. Eles são desonestos por querer usar o sábado no contexto dos evangelhos, porque Cristo ainda não tinha morrido, Jesus estava cumprindo os mandamentos de Deus, guardando os mandamentos de Deus. Ele ainda não tinha morrido e nem ressuscitado, ele não tinha cravado a lei, certo? A punidade da lei na cruz. Ele ainda não tinha morrido e ressuscitado para selar a nova aliança. A morte dele ia fazer isso. Então, usar todos esses textos antes da morte e ressurreição de Jesus, antes dele cravar a lei na cruz, antes dele morrer e ressuscitar, derramar o seu sangue para remir os nossos pecados e destruir, aniquilar a punidade da lei sobre os infratores, é ser desonesto intelectualmente. É ser falacioso, mentiroso e enganoso para com as Escrituras Sagradas. Porque temos que colocar um divisor de água aí. A morte e ressurreição de Jesus vai trazer um divisor de água na interpretação das Escrituras Sagradas. Porque a morte e ressurreição de Jesus é o cumprimento das profecias, é o cumprimento de muitas profecias da antiga aliança. E é a abertura para uma nova dispensação, é uma abertura para uma nova realidade, para um novo testamento. E é o fechamento para muitas coisas da antiga aliança. A interpretação da antiga aliança no Novo Testamento mudou por causa da morte e ressurreição de Jesus. Os mandamentos, a aplicabilidade dos mandamentos mudou por causa da morte e ressurreição de Jesus. Não é a mesma coisa. Deu para entender? Por isso que muitos adventistas ficam dizendo que guardam o sábado. E na verdade eles não guardam o sábado. E eles usam um punhado de versículos na antiga aliança para justificar a guarda do sábado no Novo Testamento. Isso é uma aberração. Isso é uma ponte que não funciona. Isso é um abismo em vez de ser ponte. Porque os mandamentos, no sentido do dia de sábado, não foi dado para os gentios. E eles que são gentios, os adventistas do 7º dia, querem guardar o sábado como os judeus guardam.
E para justificar a salvação, para justificar a espiritualidade, para justificar comunhão com Deus, a guarda de um dia. Não, não. Comunhão com Jesus, com Deus, não é baseada em guarda de dias de sábados ou sábado. Não. A comunhão com Deus no Novo Testamento é baseada em andar no Espírito, viver no Espírito. Paulo fala sobre o Espírito Santo. É só você ler sobre o Espírito Santo no Novo Testamento e você vai ver e entender que o Espírito Santo de Deus e a graça de Deus, ela é que faz toda a diferença, ela que nos leva realmente a cumprir toda a lei no sentido do decálogo, em Cristo Jesus. Então o sábado hoje é o nosso Cristo, é o nosso Jesus. Ele é o Senhor do sábado, é Ele que nos dá o real descanso. E eles não entendem isso. Como os judeus da época de Jesus também não entendiam isso. É preciso entender essas questões para você saber interpretar de forma correta o Novo Testamento. E não ficar usando textos da Antiga Aliança para justificar a guarda de sábado no contexto do Novo Testamento. Você não encontra um só versículo do Novo Testamento como mandamento para a igreja gentílica guardar sábado. Você não encontra nem bênção nem maldição no Novo Testamento para a igreja gentílica guardar sábado. Você não encontra nem bênção e nem maldição. Deu para entender? Ora, por quê? Porque um mandamento, sempre um mandamento, traz consigo uma série de exigências. E eu quero que você, por exemplo, na sua pesquisa, você pode fazer uma pesquisa aí na sua casa, encontre no Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus, uma só exigência para a guarda do sábado. O que eu estou falando? Como você deve guardar o sábado? Porque a antiga aliança mostra como os judeus deveriam guardar o sábado. O que eles tinham que fazer e o que eles não tinham que fazer. Então, procure no Novo Testamento o que a igreja gentílica tinha que fazer, o que ela não tinha, o que ela tinha que fazer diante da guarda do sábado. Porque ela não guardava o sábado. Porque não tem nenhum só versículo mostrando alguma exigência, seja positiva ou negativa, para com a guarda do sábado, por parte dos gentios. Não tem. Deu para entender? Deu para compreender? Você não vai encontrar, por exemplo, não acende fogo no dia de sábado no Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus, nem escrito pelos apóstolos. Não anda uma milha no dia de sábado, ou seja, 1.000 quilômetros, né? 1.000 metros, quer dizer, no dia de sábado. Você não vai encontrar isso. Olha, você não pode pegar lenha no dia de sábado. Você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Guardai o dia de sábado, porque é santo o dia do Senhor. Você não vai encontrar isso. Por quê? Porque Jesus agora é o nosso descanso sabático. Ele é o nosso sábado de todo dia e de toda hora. Então, como é que eu vou, no Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus, querer que os gentios e até mesmo os judeus venham guardar dias de sábado? Anuais, semanais, mensais, enfim, não tem nenhum versículo, nenhum texto que mostre e demonstre a guarda do dia de sábado para com a eclesia dos gentios, ensinada tanto por Jesus ou pelos apóstolos, depois que Cristo Jesus morreu. Não tem. Jesus não ensinou os gentios a guardar o dia de sábado. E nem aos judeus, porque eles já faziam isso. Se Jesus não ensinou os gentios a guardar os dias de sábado, e os apóstolos não escreveram, não deram mandamentos pelo Espírito Santo através de Jesus para a igreja dos gentios guardar dias de sábados, meses e anos, por que eu vou inventar chifre em cabeça de cavalo, procurar guardar um mandamento que não é vigente, que não é ratificado no Novo Testamento? Todos os outros 9 mandamentos são ratificados no Novo Testamento. Mas o sábado não é ratificado no Novo Testamento depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nem por Jesus e nem pelos apóstolos. A gente tem que entender uma coisa, que os judeus, os israelitas, os hebreus,
Os judeus é uma nação, nacionalmente falando, eles ainda guardam o sábado, porque eles são incrédulos. Eles não aceitaram Jesus e não aceitaram os ensinamentos dos apóstolos. Não aceitaram o Espírito, os milagres, as maravilhas do Espírito, como não aceitam hoje ainda. Eles não aceitam, não concordam, não creem em Jesus. Deu para entender? Então nós precisamos entender e compreender e fazer essas distinções para nós interpretarmos a Bíblia de forma correta e não de forma errada. Porque muitos hoje ficam dando uma de judeu, sem ser judeu, é um gentil pregando o judaísmo, aculturando o judaísmo na sua vida, praticando coisas que é inerentes ao judaísmo, aos judeus, e não à igreja de Jesus. Deu para entender? Então, nós temos que ter muito cuidado para nós não sermos enganados pela sutileza dos falsos mestres que ensinam sutilmente a guarda da lei de Deus, do decálogo da antiga aliança. Sendo que nós, crentes em Jesus, nós realmente é que guardamos o decálogo. Nós é que guardamos, porque nós temos o Espírito, somos cheios do Espírito, o Espírito está dentro de nós, e nós temos o pecado adâmico dentro de nós, que gera as obras da carne, mas agora nós temos o Espírito que nos dá controle, que nos dá firmeza, para nós não quebrarmos os mandamentos. Porque o Espírito Santo de Deus nos gera o seu fruto em nós, e a Bíblia diz que o fruto do Espírito, contra o fruto do Espírito, não há lei. A lei do fruto do Espírito, o Espírito Santo em nós, nos leva a vencer o pecado, nos leva a vencer a iniquidade, nos leva a vencer as obras da carne. Então, nós não vamos praticar as obras da carne e viver quebrando os mandamentos, porque nós estamos andando no fruto do Espírito e não na carne, e nem nas obras da carne e nem nas obras da lei. Estamos andando nas obras de Jesus, no fruto do Espírito, na graça do Espírito, na unção do Espírito, e nós não precisamos nos preocupar com o decálogo. Não com os 10 mandamentos. Porque Jesus é adorado e é glorificado em nosso dia a dia. Ele é o nosso descanso. Quem tem Jesus e o Espírito Santo, os 10 mandamentos se tornou peça de museu. Deu para entender? É simplesmente estar na vitrine como um manequim, porque nós estamos em Jesus, cheios do Espírito Santo, e, portanto, vivemos como não existisse mandamentos. Quem obedece a Jesus e anda cheio do Espírito Santo é como não tivesse mandamento, ou seja, como não tivesse decálogo. Simplesmente só um mandamento do decálogo que o crente vive todos os dias, que é Jesus, que é o sábado, que não é um dia de 24 horas. É Jesus que é o nosso real descanso. Os outros mandamentos do decálogo, naturalmente nós já cumprimos e não infringimos esses mandamentos. E outra coisa, o cristão não fica preocupado com a quebra desses mandamentos. Suponhamos que ele quebra algum desses mandamentos, ele não está preocupado com a punidade, porque a punidade Jesus mudou. Alguém que adultera hoje tem o perdão, na lei não. Alguém que acendia fogo ou pegasse lenha no dia de sábado era apedrejado, era morto, porque quebrou o dia de sábado. Hoje não. Hoje Jesus é o nosso descanso eterno. Agora, se você pecar contra Cristo, largar Jesus, deixar a Jesus, aí você vai ter uma punição eterna. Mas eu e você não queremos fazer isso, porque Jesus nos dá escape, Ele nos dá perdão, Ele nos restaura, Ele nos levanta, coisa que a lei não fazia. Quem quebrasse, também era quebrado. Quem descumprisse, era punido, era extinto, era expulso, era morto, não poderia ficar na congregação do Senhor. Hoje, temos Jesus em nosso coração, em nossa vida. Então não precisamos ficar preocupados até mesmo com o pecado, com a quebra dos mandamentos. Não. Se porventura você, por falta de vigilância e cuidado, quebrar os mandamentos, você tem aquele que te restaura, aquele que te dá oportunidade para arrepender, para se levantar, para buscar a Deus e a sua palavra na unção e no poder do Espírito Santo. Entenda, meu amigo e minha amiga,
Jesus e o Espírito Santo é a chave da nossa liberdade. Jesus e o Espírito Santo é a chave interpretativa para entender a graça, para entender a sua palavra, para entender as Escrituras. Se você não entender o papel de Jesus e do Espírito Santo na igreja, você vai ser levado, ser enganado pelos falsos mestres, pelos falsos profetas que existem por aí. Pelas seitas que querem e que constantemente armam arapuca sobre a vida de pessoas que a mente é fraca. Tem gente que intelectualmente são fracos, são confusos. Eles não sabem pensar, não sabem analisar, refletir e estudar as Escrituras de forma em amiúde, com cuidado, interpretando de forma correta. Eles não sabem se defender. São crianças na interpretação das Escrituras. São crianças na ortodoxia e são crianças na ortopraxia das Escrituras. É preciso se amadurecer. É preciso não ser emprenhado pelos ouvidos por tudo que as pessoas falam aí na internet. Um pastor sobe no púlpito e começa a pregar o decálogo, os 10 mandamentos, ou seja, a redoma religiosa dele, o sistema religioso dele, exige que ele pregue a guarda do sábado. Então ele vai fazer de tudo para justificar o injustificável, que é a guarda do sábado para os membros daquela igreja. Deu para entender? Por quê? Porque este mandamento é um carrão de cena, é algo tão importante para a igreja adventista e tal, que o sábado é o sinal de Deus e tal, da espiritualidade cristã, e na realidade não é uma mentira, é um engano, é um engodo. Amém, queridos? Depois vamos falar sobre essa questão do sinal aí, que o sábado é um sinal de espiritualidade para a igreja cristã, para a igreja de Jesus. E não é, isso é uma mentira, isso é um engano, isso é uma falsidade, isso é falacioso. Então, meus queridos, que Deus abençoe vocês, dê vitória para vocês. Vamos continuar falando desse assunto. Vou continuar pregando e ensinando sobre esta questão para guardar os irmãos, proteger os irmãos. Aí você, se quiser se deixar ser enganado, aí é problema seu. Depois de conhecer a verdade, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e saber interpretar a Bíblia, saber o que é texto normativo e descritivo, é muito importante. Porque às vezes você está pegando texto que não é doutrina, que não é norma. Ele é descritivo e não é normativo. Que não é mandamento para mim e para você. Então é preciso entender essas questões. Porque senão você pega um texto e faz um texto de um mandamento de uma doutrina, que não é para a igreja de Jesus. O que é para a igreja de Jesus está especificado, está claro no Novo Testamento. Até mesmo coisas do Novo Testamento são descritivos para a igreja, mostrando como eles devam se comportar diante de algumas exigências, de algumas coisas da lei mosaica dos judeus, dos costumes dos judeus, das festas dos judeus, das luas novas, dos dias de festas de sábado e etc, etc. Então os apóstolos, eles foram usados por Deus, especialmente Paulo, foi usado por Deus para colocar cada coisa no seu devido lugar. Depois nós estaremos falando sobre Romanos capítulo 14, que é um capítulo bastante interessante, que desconstrói aí os que querem colocar na cabeça de muitas pessoas, escravizando-os a guardar um dia de 24 horas. Guarde Jesus, guarde Cristo no seu coração, que você vai ser feliz em todos os dias da sua vida. Todo dia vai ser um sábado. Por quê? Porque Jesus é o meu e o seu sábado de todos os dias e de todas as horas. Shalom, que Deus abençoe você em nome de Jesus.